Para você costuma usar adoçante? É bem comum a gente botar umas gotinhas para adoçar o café, né? Essa semana a Organização Mundial da Saúde divulgou um alerta. Os adoçantes não são recomendados para controlar o peso. A Kelly Borges traz os detalhes, porque muita gente se surpreendeu com essa informação. Kelly, você já não usa adoçante faz tempo, né? Exatamente, eu prefiro a fruta, que ela é muito adocicada, eu prefiro o chazinho, o suquinho, sem açúcar, sem adoçante, porque olha, é muito engraçado, estou aqui num mercado, né, que também tem hortifruti, e aqui tem bastante ali para ser vendido, e normalmente as pessoas fazem o consumo porque foi dito há muito tempo atrás que o adoçante era um alimento melhor do que o açúcar, principalmente um aliado para quem queria perder peso. Mas aí os estudos vão acontecendo, os descobrimentos também, né, as descobertas, na verdade, os desdobramentos disso e as descobertas vão aparecendo, e aí agora o que se diz a Organização Mundial da Saúde é que ela está desaconselhando, viu? Ela está desencorajando as pessoas a dar aquelas gotinhas aí no café, no suquinho. Mas para entender melhor esse assunto, a doutora Ana Paula, pode chegar para cá. Muito bom dia. Bom dia. Doutora, como a gente esclarece essa situação de que o adoçante agora ele já não é mais queridinho, ele passa a ser um vilão? O que aconteceu? O que tem aqui dentro desse tubinho que não está fazendo aí com que as pessoas possam ser realmente agraciadas com ele, né? Principalmente um aliado na perda do peso? No ano passado foi realizado um estudo, né, muito bem conduzido, para observar quais são os benefícios e os malefícios do consumo de adoçantes, que foi realizado pela Organização Mundial da Saúde. E através desse estudo eles verificaram que ao longo prazo não existe um benefício do consumo desses adoçantes para o controle de peso corporal e também para diminuir o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Então, por conta disso, a OMS lançou essa diretriz para que as pessoas não utilizem os adoçantes como uma estratégia para controle de peso corporal. Agora, existe também uma expectativa de que esse adoçante ele é prejudicial para a saúde das pessoas em relação a diabetes. É verdade isso? Isso se confirma? Quem é diabético, por exemplo, deve continuar usando ou não? Quais são as orientações? É óbvio, lembrando que o melhor é procurar consultar um profissional, né? Isso. Existem estudos que a gente chama de observacional, que são aqueles que não têm relação de causalidade, que eles observaram um aumento de risco para diabetes com o consumo dos adoçantes. Mas para quem já tem um pré-diabetes estabelecido, tipo 1, tipo 2, essa diretriz da OMS, ela não é para essas pessoas. Então, as pessoas ainda que têm diabetes, não existe essa não recomendação do consumo de adoçantes. Agora, Marta, todos que nos acompanham, a gente parou aqui nessa prateleira, não foi por acaso não, porque aqui, né, tem banana, tem um monte de fruta, tem maçã, tem pera, variedade. Isso daqui é o que a gente deve consumir, inclusive porque aqui contém açúcar. E é o melhor açúcar que a gente pode ter no organismo. Exatamente. Uma coisa importante da gente ressaltar é que, embora exista essa recomendação de não consumir o adoçante para controle de peso corporal, a Organização Mundial da Saúde não está falando para a gente tirar o adoçante e colocar açúcar. Então, a gente vai buscar o açúcar da fruta, ou então a gente vai tentar consumir uma bebida sem açúcar. Então, com certeza, aí as frutas são nossas aliadas. Mas não é fácil mudar esse paladar do dia para a noite, né? A senhora, como nutricionista, o que orienta para que a gente possa fazer passo a passo, né, esse procedimento aí de troca, de tirar o adoçante e também o açúcar? Sim, não é fácil, né? Quem já tentou tirar o açúcar do cafezinho sabe que não é fácil, ou mesmo o adoçante. Então, a redução aos poucos, né? Porque nós vamos acostumando o nosso paladar, então ir reduzindo aos poucos, ou o açúcar ou o próprio adoçante, é um passo bem importante até chegar no zero açúcar e zero adoçante. E em relação a uma receita, por exemplo, a gente pode utilizar as frutas como banana, maçã, um suco de laranja, ou então uma tâmara, uva passa, ameixa, para dar esse gosto doce nas receitas. Inclusive tem aqui, né? Ótimas opções, né? Sim. Justamente ali o damasco. Isso, nós temos damasco, tâmara aqui, uva passa, ameixa também pode ser utilizada. E a banana que é a mais utilizada, né? Porque ela dá aquele sabor, aquele gosto doce bem interessante, ainda dá o gostinho de banana na receita. O difícil é o cafezinho sem o açúcar. Vai sem, Gavieiro? Não. Não vai, né? Não. Tá aí, ó. É a voz do povo, é a voz de Deus.
mas dá para diminuir. Acho que diminuindo a quantidade já ajuda bastante, né? Sim, essa é a mensagem, né? E se a pessoa tiver com dúvida sobre o consumo de adoçantes, é muito bom consultar o médico, o nutricionista ou profissional de saúde que acompanha. Tem essa cartilha que foi publicada, mas essa cartilha, vale ressaltar, ela é para vocês como orientação de como fazer o trabalho junto com os pacientes. Mas os pacientes mesmo devem procurar essa orientação, até por causa das peculiaridades de cada um, como você alertou bem aí dos diabéticos, né? Exatamente. Essa diretriz, ela não é direcionada para a população como um todo. Ela é focada, por exemplo, para a Anvisa, né, para os órgãos regulamentadores, ou então para o profissional de saúde, cientistas, ou para os gestores do governo, para que essas pessoas façam as políticas públicas e orientações à população. Mas ele não é um péssimo alimento, o adoçante sintético? Ou o ideal é retirar ele da dieta mesmo? Ou eu posso, de repente, fazer, sei lá, 2 gotinhas? Ou se eu uso 3 vezes ao dia, eu uso só uma? Ou realmente o ideal é tirar ele? A OMS coloca para não ser utilizada como uma estratégia para controle de peso. Então, eles não falam parem de consumir o adoçante, mas como tem estudos sendo publicados mostrando os benefícios, eu acho que a gente já tem que ficar bem atento com essa situação. É aquela velha máxima que o nutricionista adora falar, né? Descascar mais, né? E uma coisa bem importante é nós olharmos os alimentos processados que nós consumimos também. Então, iogurtes, refrigerantes, muito deles também tem o adoçante. Então, às vezes a gente acha que só aquele lá que nós pingamos no café, mas não, tem muitos produtos na prateleira dos mercados com adoçantes. Vale ainda ficar olhando os ingredientes, né? Sim, vale a pena olhar a lista de ingredientes. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Marta, você tá com um cafezinho aí, tá com açúcar ou com adoçante? Sem nada, Kelly Borges, é puro mesmo. Mas sabe que a gente estava conversando sobre o assunto aqui? Depois que reduziu o açúcar, muita gente viciou no adoçante. E aí vira risco de verdade. Por isso, as dicas importantes. É uma honra, inclusive, receber a doutora Ana Paula. Gente, ela tem doutorado em adoçantes. Doutorado em edulcorantes, é assim que chama na academia esse produto. Obrigada, Kelly Borges, agradece a professora Ana Paula, que honra recebê-la